Está no ar mais um Justiça do Trabalho na TV. As estatísticas são alarmantes. O Brasil é um dos países com mais acidentes de trabalho, são cerca de 700 mil casos anualmente. Além disso, o país é o terceiro no mundo com mais registros de mortes por acidentes de trabalho. E é sobre essa difícil realidade que nós vamos falar hoje. Para debater o tema, a gente recebe o juiz Alessandro da Silva, do TRT de Santa Catarina, mestre em Direito do Trabalho, e o pesquisador Vitor Filgueiras, professor de Economia da Universidade Federal da Bahia. Ambos são autores do livro Saúde e Segurança do Trabalho no Brasil. Doutor Alessandro, Vitor, professor Vitor, sejam bem-vindos. Obrigada pela presença. E para começar então nossa conversa, eu gostaria que vocês traçassem um panorama da realidade da saúde e segurança do trabalho no Brasil. Vou começar com o professor Vitor. Agradeço o convite. Infelizmente, o panorama, e não é de hoje, né? É algo estrutural que remete à própria história da constituição do nosso capitalismo e da forma como ele foi constituído. Do ponto de vista daqueles que pretendem viver numa sociedade com patamares civilizatórios mínimos, é muito ruim, né? Para ser bem direto. Né? Então, você apresentou alguns indicadores. Na verdade, esses indicadores eles são muito subestimados, porque uma das características desse panorama é uma incidência muito grande da subnotificação dos acidentes. Então, na verdade, o cenário é muito pior do que parece. Né? Tem um grande número que não é notificado, então. Não é simplesmente um grande número, é cerca de 90%, inclusive dos acidentes fatais. Então, há uma série de pesquisas com diferentes recortes, diferentes escopos, e elas coincidem, né? Há variação nas estimativas, mas muitas delas coincidem no sentido de que aproximadamente 90% dos acidentes não são notificados. Então, infelizmente, se houver uma intenção, do ponto de vista da sociedade, de construir algo menos predatório, temos aí uma longa marcha pela frente. Uhum. E comparando, então, o Brasil com outros países, qual que é o tamanho do problema que a gente tem aqui, doutor Alessandro? Essa realidade que o Vitor acabou de descrever é uma realidade realmente antiga, né? O Brasil já foi, nos anos 70, o campeão mundial de acidentes do trabalho. Atualmente continua, assim, no ranking como um dos principais países em que isso mais acontece. Você citou aí essa estatística de 700 mil acidentes. Essa estatística oficial, mas como o Vitor bem destacou aqui, 90%, pode chegar a 90% índice de subnotificação. Então, realmente é uma tragédia que ela está escondida da sociedade brasileira, porque normalmente o que aparece é só essa parte dos números oficiais, né? Essa estratégia de esconder, de ocultar, como o Vitor bem coloca no capítulo 1º do livro, é uma das estratégias de fazer com que o problema não apareça e, por consequência, isso tem consequências muito importantes nas políticas de prevenção de acidentes. Porque a partir do momento que a gente não vê o problema, a gente tem dificuldade de traçar estratégias para combatê-lo. Inclusive, o Vitor tem um trabalho que fez uma comparação dos índices no Brasil e na Inglaterra, não foi isso? Né? Na verdade, só para exemplificar aqui com o indicador, né, uma pesquisa do IBGE em parceria com o Ministério da Saúde estimou que em 2013 foram cerca de 4,9 milhões de acidentes de trabalho no Brasil. E você mesmo indicou aí no início do programa que os registros oficiais giram em torno de 700 mil. Uma diferença muito grande. Então, daí você percebe, nessa estimativa, 7 para aproximadamente 85%. Né? Então, é algo assim, temos apenas a ponta do iceberg. Com relação à comparação, e isso é fundamental para a gente ter uma dimensão, né? Quando você compara os índices de acidentalidade do Brasil com outros países, inclusive países com capacidade produtiva inferior ao do Brasil, né? Tem uma série de indicadores no livro nesse sentido. O Brasil é, assim, uma situação muito pior do que as demais, né? Só para ilustrar, na Inglaterra, por exemplo, no Reino Unido, na verdade, para cada um trabalhador que morre lá, 14 morrem aqui. Aí você pode falar, porque a estrutura produtiva da Inglaterra, do Reino Unido, é diferente. Então, tudo bem, vamos comparar um setor específico, onde os riscos são semelhantes. Construção civil. Para cada trabalhador que morre na construção civil inglesa, 7 morrem aqui. Então, muito grande. É algo muito diferente, né? Tem alguma coisa aí que não está certa nesse caminho. Bom, Vitor, além de coordenador, então, do livro Saúde e Segurança do Trabalho no Brasil, lançado recentemente, você também é autor de 3 capítulos da obra. Em um deles, você aborda o conceito de gestão predatória do trabalho. Explica pra gente o que isso quer dizer. Então, tentando fazer uma síntese, né? Eu chamo de padrão predominantemente predatório de gestão do trabalho, o tipo ou a forma
que as empresas normalmente tratam os trabalhadores no país, né? É importante ficar claro que eu não estou com isso trazendo nenhuma ideia maniqueísta, no sentido de que as empresas são boas ou são más, né? Eu estou simplesmente delimitando, a partir de uma série de indicadores, a ideia de que, infelizmente, e poderia ser diferente, por uma série de fatores históricos, estruturais e políticos, o uso da força de trabalho no Brasil tende a ser dilapidador, no sentido de, se não houver limites, né, que imponham condições mínimas de trabalho, o processo de gestão tende a adoecer, inutilizar ou mesmo eliminar fisicamente aqueles que trabalham. Né? A própria organização do trabalho. A forma como as empresas tratam, né, sua força de trabalho. Então, isso pode ser apurado por uma série de indicadores, a gente citou alguns deles aqui, né? Há outros, na verdade, há inúmeros indicadores que a gente pode trazer. E o que eu queria trazer no livro, na verdade, eram os aspectos centrais do ponto de vista dessa gestão predominante predatória, que fazem com que ela tenda a se reproduzir, que reforçam, né, esse caráter dilapidador ou predatório, né? Então, são os mecanismos de defesa. Vitor, poderia explicar para a gente então um pouquinho melhor esse conceito? Sim. O conceito, como eu disse, envolve uma série de elementos que tem como corolário, tendencial ao menos, a dilapidação, inutilização ou mesmo a eliminação física daqueles que trabalham. Eu quero chamar a atenção de 3 aspectos desse conceito, que são os elementos ou os aspectos que vão viabilizar a reprodução desse padrão de gestão. Quais são esses aspectos e quais são esses mecanismos de defesa que eu estou essencialmente chamando a atenção? É a ocultação do adoecimento, ou seja, uma tendência, né, como nós estávamos conversando aqui, a não notificar e a não admitir o adoecimento, e isso é deliberado. A individualização da saúde e segurança do trabalho, ou seja, tratar, debater, analisar e regular a força de trabalho do ponto de vista de saúde e segurança a partir e com foco no indivíduo, ao invés de debater o ambiente. E o terceiro aspecto é o que eu chamo de confrontação direta. É a tendência, que infelizmente é recorrente, infelizmente a gente pode constatar empiricamente, de as empresas resistirem à evolução das normas, não cumprirem as normas existentes e muitas vezes lutarem, conseguirem o retrocesso das próprias normas. Bom, no próximo bloco a gente vai falar mais sobre essa questão da resistência das empresas em aplicar as normas. Eu vou chamar o nosso primeiro intervalo. A gente já volta, é 1 minuto. Estamos de volta para o segundo bloco do programa de hoje, que entrevista o juiz do trabalho Alessandro da Silva e o pesquisador Vitor Filgueiras. Bom, doutor Alessandro, no livro o senhor escreveu um artigo sobre a responsabilidade do trabalhador nos casos de acidente. Até que ponto vai essa responsabilidade da vítima e mais, como que a jurisprudência tem enfrentado essas questões? Essa questão é fundamental porque ela vai definir quem é que tem a responsabilidade de arcar com os danos decorrentes do acidente do trabalho. A partir dessa análise, dessa abordagem individualizadora dos acidentes, isso tem uma consequência, um impacto na análise jurídica das ações de indenização, porque faz com que exista uma culpabilização das vítimas. Então, o julgador, na hora de analisar quem deve ou não arcar com aquela responsabilidade, faz com que os ônus caiam normalmente sobre a vítima em razão justamente dessa abordagem limitada do fenômeno do acidente de trabalho, que joga toda a responsabilidade pelos danos sobre a conduta do trabalhador. É que a gente geralmente vê algumas queixas por parte do empregador que o empregado não quer utilizar os equipamentos de segurança e muitas vezes o próprio trabalhador afirma que aquele equipamento atrapalha na agilidade da prestação do serviço. Sim, é isso que a gente está buscando transformar, né? Já chegou o momento, já passou da hora de a jurisprudência, a justiça brasileira ultrapassarem essa análise fundada na individualização da conduta, que é fundada na teoria do ato inseguro, e utilizarem tudo aquilo que já foi construído pela literatura técnica em matéria de organização, de análise ambiental do fenômeno do acidente de trabalho, e isso vai levar realmente a uma consequência muito diferente nos julgamentos desses processos. Se eu puder só fazer um comentário, na verdade, quando essas perguntas são feitas, elas partem de um pressuposto completamente equivocado. Qual seja, quem é o protagonista da relação? Quem é que determina as condições de trabalho? Quem é que determina a jornada? Quem determina a intensidade, os materiais utilizados? Quem determina como é que aquele processo produtivo vai ocorrer? É o empregador. Se você faz a pergunta à luz do trabalhador, por definição, você transfere para ele uma responsabilidade que ele não tem. Não se trata de uma questão jurídica, simplesmente, é uma questão fática.
qual é a questão central? A questão é que ao você individualizar, ao você tratar o tema olhando para o trabalhador, você não atinge a raiz do processo. Qual é a raiz do processo? Como é que aquele processo está organizado? O trabalhador não tem poder para determinar isso. E ao individualizar, você está, como eu falei no bloco anterior, defendendo esse padrão de gestão, porque você não muda as condições. Você vai falar, usou o EPI, não usou o EPI, teve atitude A, teve atitude B, quando na verdade as ações que efetivamente podem ou não melhorar as condições de trabalho são prévias. Por exemplo, eliminar a condição de risco, por exemplo, adotar proteções coletivas. Então, individualizar é um elemento que defende esse padrão de gestão nesse sentido. Da mesma forma que ocultar faz com que você não veja o problema, por conseguinte, você não precisa mudar o padrão de gestão. Se você individualiza, você transfere para o trabalhador o problema. Então, a empresa não precisa mudar o padrão de gestão, a culpa é do trabalhador. Justamente, essa é uma consequência importantíssima do modo como esses processos são julgados pela Justiça do Trabalho, porque a depender do resultado dessas ações de indenização, isso vai acarretar com que as empresas tomem ou não medidas preventivas. A partir do momento que a gente insiste nessa abordagem individualizadora de culpabilização das vítimas, as empresas não têm obrigação de alterar aquele ambiente de trabalho. E aí a gente segue nessa nossa história de perpetuação desses altos índices de acidentalidade. Se eu puder rapidamente dar só um exemplo, então se você vai na obra, não é para você ficar procurando cinto de segurança. O cinto de segurança é a última medida em situações excepcionais e complementares. Você tem que procurar medidas de proteção coletiva. Essas medidas têm uma efetividade muito superior por várias razões. A principal eu já disse qual é. Quem tem o controle do processo produtivo é o empregador. Mas pense comigo, se você tem uma proteção de periferia, um guarda-corpo, quantas decisões são necessárias para evitar que as pessoas caiam? Uma, botar o guarda-corpo. Se você escolhe usar o cinto, o EPI, tem 30 pessoas. As 30 precisam usar o EPI. O EPI, você tem um talabarte que vai ter que encaixar no cabo guia. Quantas decisões serão necessárias durante uma jornada de trabalho para manter o ambiente seguro? 1 milhão, 3 milhões, 4 milhões? O que é que do ponto de vista estatístico é mais fácil acontecer? Uma pessoa tomar uma decisão ou 30 pessoas tomarem milhões de decisões. Alguma dessas 30 milhões de decisões, a tendência estatística é que não aconteça. Sim, agora só queria aproveitar o gancho e falar um pouquinho sobre as normas, né? Vocês afirmaram que existe uma certa resistência por parte das empresas em relação à aplicação das normas que protegem a integridade física dos trabalhadores. Por quê, Vitor? Então, do ponto de vista conceitual, aproveitando também para esclarecer o ponto do primeiro bloco, ocultar faz com que não haja problema do ponto de vista do processo produtivo, já que as pessoas não estão adoecendo. Individualizar faz com que você não mude o processo produtivo, porque a culpa é do trabalhador. Quando essas duas medidas, essas duas estratégias do padrão de gestão, a sua defesa, não dão certo, o que é que infelizmente a gente registra de forma generalizada? É uma resistência contra a própria norma. Então não se trata só de não cumprir, desde o início. Então, por exemplo, até hoje nós temos anacronismos brutais em nossas normas, né? Prensa de engaste de chaveta, o amianto, quantos anos precisamos lutar para que ele fosse banido do país? Uma coisa completamente anacrônica. Então a evolução da norma contra a resistência. Uma vez a norma sendo instituída, há uma resistência enorme a cumprir. E qual é o motivo? O motivo é que se você cumpre a norma, você muda o padrão de gestão. Essa é a questão central. Então a resistência ao cumprimento da norma é uma defesa do padrão de gestão. E como reverter essa questão? Como passar que as empresas passem a aplicar mais as normas? Então, é um processo político. Precisa ficar claro isso. É um processo político. Né? Político lato sensu. A relação de trabalho é uma relação de poder. Então, sendo um processo político, é preciso ficar claro, primeiro, para os atores envolvidos, inclusive as instituições, quem é o protagonista desse processo e como o processo produtivo se organiza. Então, como eu disse no início do bloco, o protagonista, por definição, é o empregador. Então, o empregador tem que ser o interlocutor principal. E ele não pode, e se você tem como pressuposto, como objetivo, fazer com que ele cumpra as normas, achar que ele vai cumprir por liberalidade, porque ele não vai. E não é uma questão de maniqueísmo, não é porque ele é mau, nem porque ele é bom. O mister do empregador é fazer o lucro, é conseguir mais dinheiro. Né? Isso não tem, a nossa sociedade é organizada dessa forma. Né? Não estou falando que isso é ruim nem que isso é bom. O que é que pode ser feito? A justiça tem que ter uma postura dura, no sentido de cumprir as normas. Só isso. Isso não é contra a empresa, isso é contra um tipo de gestão. Inclusive, do ponto de vista da tecnologia, quanto mais você estipula limites à competição via corte de custos, mais você consegue que a competição tenda a migrar para a tecnologia. Não é um acaso, não é uma coincidência que nós temos essa série de anacronismos nos nossos processos produtivos, aos quais eu fiz a referência. É porque, infelizmente, as nossas instituições, infelizmente, dentre outras razões, nossas instituições não têm a postura que deveria ter.
Ou seja, ter um diálogo inteligível com os empregadores. Então, tem a norma, cumpre. Tem uma situação de risco, paralisa. Consertou, continua. Vou ter que interromper, então, a nossa conversa para chamar mais um intervalo. A gente já volta, é 1 minuto. Voltamos para o último bloco do programa, que entrevista o juiz do trabalho, Alessandro da Silva, e o pesquisador, Vitor Filgueiras. Bom, quero continuar, então, esse bloco falando sobre a questão das normas, né? Uma norma que é bem polêmica e tem gerado muito impasse é a questão da NR12, que trata justamente da segurança em máquinas e equipamentos. Então, só para a gente ter uma ideia da importância dessa norma, 20% dos acidentes de trabalho estão relacionados ao uso de maquinário, segundo o Ministério da Previdência Social. Como é que essa questão tem sido tratada atualmente, doutor Alessandro? A NR12 passou por um processo de reformulação que durou cerca de 10 anos. Nesse processo de reformulação participaram representantes dos empregadores, representantes dos trabalhadores e representantes do Estado. Nesse processo todo saiu a nova redação da NR12, né, que está em vigor faz algum tempo, e houve todo um período de preparação, as empresas tiveram um período para se prepararem, para começarem a observar a NR12. Apesar disso, estourado esse período, muitas empresas não tinham cumprido. E aí as confederações empresariais, todos os representantes patronais, iniciaram um processo muito forte de resistência aos próprios termos da NR12. Um dos focos principais se deu aqui em Santa Catarina. Então esse é um exemplo muito evidente da força desse enfrentamento. Quando a ocultação, quando a individualização não dão mais resultado, os empregadores, os representantes empresariais, eles partem para essa confrontação direta com a norma, tentando alterar o conteúdo da norma. E a gente tem um exemplo claro disso, além da NR12, que é a própria reforma trabalhista como um todo, né? Exatamente. Agora, aproveitando o gancho, então, que você mencionou a reforma trabalhista, eu gostaria de saber que mesmo ela está em vigor há pouco tempo, se a gente já pode ter uma ideia dos impactos que ela traz para a saúde do trabalhador. Vitor. Os impactos ocorrerão em diferentes frentes, né? A reforma trabalhista mudou aspectos centrais do processo de regulação do trabalho, em todas as mudanças, subtraindo limites que existiam ao processo, ou melhor, ao arbítrio patronal sobre o processo de gestão. Então, tempo de trabalho, formas de contratação, formas de remuneração, todas as mudanças foram no sentido de reduzir limites. E que vão acabar causando impacto na saúde do trabalhador, então. Sim, sem dúvida. Então, se você reduz o tempo de descanso, a tendência, né, todos os estudos indicam que a tendência é um maior adoecimento. Se você possibilita formas de contratação precárias, né, forma de contratação com uma terceirização, a tendência, né, em se ampliando essa forma de contratação, a forma de contratação é mais acidentogênica, é que você aumente o adoecimento. Pois é, falando na terceirização, né, estudos apontam que o número de acidentes maior ocorre entre os terceirizados, né? Então, como que você vê esse cenário agora, a partir da aprovação da reforma trabalhista? Do ponto de vista de quem tem interesse, né, numa sociedade, como eu disse, minimamente civilizada, a tendência é de um futuro sombrio, né? Então, esse é um tema que eu particularmente estudo há bastante tempo, e todos os indicadores apontam que a maior acidentalidade é, de fato, entre os terceirizados, porque a terceirização é, por definição, uma estratégia de gestão do trabalho. Uma estratégia de gestão de trabalho que, deixando claro, não diz respeito à externalização da atividade, né? Essa é uma retórica que é contraditória em seus próprios termos. Se fosse externalizar a atividade, você não externalizaria a sua própria atividade fim, por definição. A estratégia de gestão do trabalho que tem como objetivo central justamente reduzir os possíveis limites, seja dos trabalhadores, das entidades coletivas ou das instituições de regulação de direito do trabalho, a esse arbítrio patronal. Então, não é coincidência em nenhuma hipótese o fato de que os terceirizados adoecem mais. Adoecem mais porque eles têm menos condições de impor limites ao processo de exploração do trabalho. Bom, e nesse quadro atual, então, qual que é a avaliação que vocês fazem sobre o futuro da prevenção de acidentes e doenças ocupacionais no país, doutor Alessandro? Como bem disse o Vitor, é uma avaliação pessimista, porque realmente todos os movimentos que a gente tem visto, sob o ponto de vista das alterações legislativas, sob o ponto de vista do enfrentamento da legislação que já está posta, sob o ponto de vista da abordagem que se faz do fenômeno acidente de trabalho, eles realmente revelam uma tendência que existe um agravamento do problema no Brasil, por consequência, um aumento dos acidentes e das doenças ocupacionais. Se eu puder só fazer um adendo, desculpe, Alessandro. Mas a despeito de todo esse cenário, as instituições, em particular a Justiça do Trabalho, Ministério Público e Fiscalização do Trabalho, têm um papel central
para tentar ao menos atenuar esse processo. Eles têm possibilidade de fazer isso e o primeiro passo é problematizar a forma como atualmente, de forma predominante, elas atuam. Então essa problematização, essa capacidade de autocrítica, de reflexão, é uma condição sine qua non para que elas tenham uma atuação mais efetiva. Bom, agradeço a presença de vocês mais uma vez, foi um prazer conversar. Obrigado, doutor Alessandro. Obrigado, professor Vitor. Agradeço. E até uma próxima oportunidade. Obrigado. E assim a gente encerra o programa de hoje que discutiu a saúde e segurança do trabalho no Brasil. Nos vemos no próximo programa. Até lá!